Ni hao, gurizada. Esse vídeo aqui é mais um daqueles apanhados de notícias que aconteceram nas últimas semanas que tem a ver com tecnologia, né? Então nós vamos falar sobre o DeepSeek V4. Tem coisas interessantes para falar ali, não só sobre a parte técnica, mas de novo como isso afeta a corrida de IA entre a China e os Estados Unidos. Nós vamos falar da dependência das empresas dos Estados Unidos em IA chinesa, que é o que tem a ver com isso. Nós vamos falar sobre o suposto sistema operacional quântico da China. Não é que seja mentira essa história, mas é que nós vamos comentar um pouco sobre a dificuldade que a gente tem de entender como esse tipo de coisa sai na mídia, tá? E nós vamos falar também sobre um autor de um livro falando sobre a verdade na era da IA, né? A dificuldade de criar conhecimento na era da IA, usando IA para escrever o seu livro e, obviamente, colocando várias informações falsas ali. Essa história é mais interessante do que parece, tá? Porque tem uma reflexão boa. Então, se vocês curtem o trabalho que a gente faz, se vocês curtem esse tipo de vídeo, né? Deixem no comentário dizendo ali, deem um like, somos canal Tecnologia e Classe e vamos lá pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a nova versão do DeepSeek, que já tem algumas semanas agora. Várias pessoas já falaram sobre isso, mas o que eu queria falar é sobre isso e o desenvolvimento dos modelos chineses e principalmente dos modelos abertos que tem rolado nos últimos dias. E eu não gosto, tá, pessoal, de ficar acompanhando, assim, todas as novas versões, todos os novos benchmarks, de ficar dizendo, ele ficou um pouquinho melhor nisso, ele subiu aqui nesse benchmark, porque eu tenho visto que cada vez mais isso não importa muito no trabalho diário das pessoas que usam IA, no como ela afeta o nosso dia. Isso tem muito a ver com a especulação das empresas e nessa guerra de números que elas têm feito, mas também porque eu não sou especialista nisso, eu não entendo para ficar fazendo esse tipo de coisa. O que nós vamos falar aqui é como isso está afetando a configuração dessa guerra fria de IA que tem entre os Estados Unidos e a China. Só que, tipo, é muito impressionante o que o DeepSeek V4 fez de novo, tá? Eu acho que o salto que eles deram nessa última versão é algo muito parecido com o que aconteceu em 2025, tá? Vocês devem lembrar, é um vídeo famosíssimo aqui do canal Teclas, que eu vou deixar linkado aqui em cima falando sobre essa primeira versão. Na realidade não é a primeira, né? Uma das versões iniciais do DeepSeek que saiu, que era muito barata, fazia algo muito parecido com os modelos dos Estados Unidos. E de novo é isso que eles estão fazendo, tá? Porque essa versão V4, o que ela tem de diferente? Ela é mais barata e eficiente do que as versões que vieram anteriormente e ela é muito mais barata do que modelos similares que são proprietários e são de empresas dos Estados Unidos. E novamente eles fazem isso como? Como eles não têm tanto acesso a hardware da Nvidia, como eles estão começando a usar agora placas da Huawei que são equivalentes às placas mais antigas da Nvidia, eles estão focando isso na melhoria dos algoritmos, das técnicas de treinamento, das técnicas de inferência, e isso está dando os resultados de performance e redução de custos sem eles precisarem aumentar muito o hardware que eles têm acesso. Eles conseguiram um negócio que tocou, né, nos modelos que a gente chama de fronteira, todos da OpenAI, todos da Cloud, que é a janela de contexto dos tokens, né? O conteúdo que uma conversa lá vai estar guardando para poder referenciar de 1 milhão de tokens. E eles fizeram isso com um monte de avanço técnico, com um monte de técnica que eles lançaram o paper lá explicando. Mixture of Experts, que é basicamente tu ter partes diferentes do modelo que cada uma é especializada num assunto específico para que quando o modelo tem que responder um negócio, ele não precise acessar ele todo, ele não precise colocar todo ele na memória. Esse sistema eles já tinham, eles já eram pioneiros em fazer um bom uso disso, continuam melhorando esse sistema. Agora eles têm as capacidades agênticas, que a gente diz. Isso quer dizer o quê? Ele é bom em fazer chamadas de ferramentas. Ele é bom para ser usado nesse contexto em que a gente usa agentes, que assim já tá passando um pouco a febre e as buzzwords de que tudo tem que ser agente, mas é meio que uma tendência de coordenação de ferramentas, esse tipo de coisa. Ele não fazia isso tão bem nas versões anteriores. E ele também lançou os modelos mais leves ainda, que são os modelos Flash, parecido com como o Gemini tem sempre os modelos Flash lá, que são os modelos que são mais rápidos, mais baratos ainda. E ele tem os modos low de pensamento e o modo high também, que daí tu pode fazer uso dessas variações dele, tá? Aí eu botei esse meme aqui embaixo, que é obrigatório, que é o DeepSeek conseguiu fazer isso numa caverna com uma caixa de sucata, né? É basicamente isso, é impressionante, mas eu não vou entrar nos detalhes técnicos, que é muito maneiro. Eu vou recomendar vocês seguirem e darem uma olhada nesse pessoal aqui. Tem esse primeiro canal, é o canal 2 Minute Papers. Acho muito legal o estilo de vídeo que ele faz. E esse outro também é o ByCloud. Esses dois, eles basicamente pegam e leem os papers inteiros e fazem um resumo pra ti, assim. Uns vídeos de 30 minutos, 20 minutos, resumindo cada uma das coisas. E daí melhor do que isso, só se vocês pegarem e lerem, se vocês conseguirem entender a matemática e todas essas coisas, né?
Só que o que eu queria dizer, tá? Por que que isso aqui é tão importante? E isso, pra mim, é um avanço que parece aquilo que aconteceu no início de 2025, que o pessoal até achou que podia ser o estouro da bolha de IA, deu uma chacoalhada, tá? O cenário é um pouco diferente, tá? Eu trouxe essa notícia aqui da NBC pra vocês, que o nome é Mais empresas do Vale do Silício estão construindo coisa em cima da IA livre ou gratuita, dependendo de como se fizer a tradução ali do inglês, chinesa. O que que isso quer dizer, tá, pessoal? Esqueçam esse negócio que eu vejo aqui às vezes nos comentários, as pessoas falando de o DeepSeek, pra mim, ele funciona pior do que o Claude. O Claude dá as respostas muito melhores. O ChatGPT acertou esse código, o DeepSeek errou esse código. Isso não é o que essas empresas estão pensando quando elas fazem esse tipo de uso, tá? O que a gente está falando é que, por exemplo, para 1 milhão de tokens usados no cloud, vocês vão pagar, sei lá, $25 nos últimos modelos que eles estão oferecendo para vocês. Versus, por exemplo, $4 no DeepSeek. Aí você pensa assim no mês, né? Se você usa agentes para o seu trabalho e está funcionando tudo bem, você vai pensar, é cento e poucos reais, né? Se traduzindo para reais versus R$ 20. Mas para fazer o meu trabalho bem, vale a pena usar o cloud. Agora imagina que você é uma empresa que está processando 100 milhões de tokens, que é uma empresa que está processando 1 trilhão de tokens. Esses custos eles começam a acumular por mês e daí as empresas começam a dizer, de repente vale a pena eu usar esses modelos chineses. O que isso significa, então, para essas startups, talvez, que estão precisando reduzir os custos para inovar e competir no mercado? O que isso significa até com as empresas estabelecidas que estão fazendo uso massivo dessas tecnologias de IA? E isso vem acontecendo, segundo aquela notícia está mostrando pra gente, porque aquela notícia é já do finalzinho de 2025, mesmo que não se fale muito nisso, tá? Então, muitos processos internos, processos que não estão sendo mostrados para os usuários, eles estão sendo feitos com essas IAs chinesas, mas não só as IAs chinesas, tá? Com as IAs abertas. Então, a gente tem o Qwen, a gente tem GLM, Minimax, o DeepSeek, todas essas são IAs de laboratórios chineses, que são IAs, na sua maioria, abertas. Eu sei que tem alguns desses modelos que eu falei ali, que tem modelos proprietários no meio e tal. E como elas são abertas, muitas vezes tu não vai precisar contratar ela da China, porque daí o governo dos Estados Unidos talvez queira banir isso, talvez tenha políticas internas das empresas para não contratar chamadas de API da China. Mas elas podem ser auto-hospedadas na infraestrutura dessas empresas, ou até elas podem ser auto-hospedadas por outras empresas dos Estados Unidos que só estão tirando uma margenzinha em cima de te vender modelos open source que estão rodando na infraestrutura delas. Então isso aqui é o que é o mais interessante, tá? Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é uma dependência em modelos chineses que é um perigo, né, para a economia dos Estados Unidos. Mas o mais óbvio, né, a maneira mais óbvia de ver isso é que elas são uma competição direta e uma pressão no preço dos modelos da Google, OpenAI, Anthropic. Basicamente, a OpenAI, né, que nem eu estou dizendo para vocês, para recuperar o dinheiro todo que tem essa valoração esperada dela, para eles realmente começarem a ganhar dinheiro, eles precisam aumentar o preço dos modelos, ou criar um modelo de negócio onde vai estar mostrando propaganda lá no meio, ou vender teus dados de alguma maneira que a gente nem sabe ainda como é que vai ser, que vai dar muito dinheiro, ou fazer coisas por exército dos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo, tem a empresa chinesa dizendo, olha só, aqui é 20 vezes mais barato o token, ou a empresa nos Estados Unidos botando esses modelos abertos na infraestrutura deles e dizendo, aqui eu consigo fazer 2 vezes mais barato que o OpenAI, 3 vezes mais barato. Como é que eles vão ganhar dinheiro em cima disso? Então isso é basicamente a tendência que está mostrando aqui. É muito parecido com o que aconteceu no início de 2025, só que é mais silencioso, é uma coisa que está indo onde a gente não vê, mas é uma pressão contra os lucros da OpenAI, da Anthropic, do Google, todos esses laboratórios de IA dos Estados Unidos. Eu só queria comentar aqui que é estranho, né, pessoal? Você sabe que eu não sou um grande fã de IA no geral, né? Eu tô sempre falando das problemáticas, nós vamos falar das problemáticas nesse vídeo aqui, mas eu acredito muito que existem bons usos da IA como uma ferramenta, como uma parte integrada em diversos processos que faz sentido colocar ela ali, tá? E tem muitas contradições do uso dessas ferramentas, mas daí toda vez que eu falo do DeepSeek, tem gente que ama muito e tem gente que também é hater do DeepSeek, tá ligado? É tipo a guerra dos consoles do videogame, só que tem a guerra dos modelos. Então esses dias, por exemplo, eu mostrei, eu fiz esses exemplos de código para demonstrar um negócio, como é que a API do Windows funciona, né? Num vídeo esses dias atrás. Aí vem uma pessoa e diz, o cara usa DeepSeek pro código, ele é o pior modelo para código. Primeiro que isso não necessariamente é verdade, tu deve estar vendo o vídeo do Akiton Rails e fica dando carteiraço, né, eu rodei diversos testes, o DeepSeek é uma bosta, tá ligado? Mas mesmo assim, cara, eu gerei um snippet de código que faz o que eu queria, que eu compilei e eu expliquei ele e demonstrei para vocês
qual é o problema de eu ter usado o DeepSeek para fazer isso, sabe? Eu acho meio engraçado. Então não pensem que isso aqui é eu falando, que legal, China, eu amo vocês, China, ou eu dizendo, se fudeu, Estados Unidos. Eu tô só explicando para vocês a dinâmica de como isso tá se montando, tá? Vocês estão entendendo aqui mais um aspecto, mais uma camada dessa análise de como o desenvolvimento técnico desses modelos de IA tem a ver com a política entre China e Estados Unidos. Porque o resumo, né, pessoal, o pulo do gato, o isso é X, isso não é Y, da questão é, a China tem apostado numa coisa que é a IA boa o suficiente. Ela não é muito melhor que a dos Estados Unidos, às vezes ela é um pouquinho pior, às vezes ela encosta. Ela não está fazendo os modelos que estão avançando a pesquisa para níveis nunca antes vistos, porém, ela é aberta e ela é de menor custo possível. E daí, para os casos de uso que talvez não tu no teu dia a dia, que quer ter 300 agentes correndo pela internet, fazendo teu código e tal, talvez não seja a melhor IA para tu fazer isso. Mas para uma empresa que quer fazer resumo de texto de produtos, que quer fazer uma análise massiva de dados, isso está economizando milhares de dólares, milhões de dólares talvez, e elas estão começando a adotar isso. O fato da pesquisa ser muito aberta, de ser lançado com modelos abertos, me deixa bastante feliz, porque toda vez que eles lançam uma coisa lá, a gente de bandeja ganha uma ferramenta nova aqui no Brasil, que a gente poderia integrar em alguma coisa, que a gente poderia fazer alguma coisa, um bom uso de IA com isso, tá ligado? Então, é isso que eu acho interessante dessa história, beleza? Vamos pra próxima, já que a gente tá falando de China, né? Eu sei que vocês adoram falar de China. Rolou muito umas notícias por aí, tá? Que é basicamente assim, China lançou um sistema operacional quântico. E eu trouxe um link aqui da empresa OriginQ, o nome da empresa, tá? O que eles têm é sempre do quântico, né? E essa aqui é a documentação do sistema operacional deles. O que foi difícil para mim de pesquisar essa história? Toda vez que eu leio sobre computação quântica, as coisas elas são muito tangenciando o tema, estão falando sobre, olha só, computação quântica seria legal isso, computação quântica seria legal aquilo, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. É difícil de chegar ao cerne da questão que é assim, ok, não existem hoje computadores quânticos que eu tenho acesso na minha casa. Existe uma grande limitação do que computadores quânticos fazem. Então, o que é isso que vocês estão me falando? E todos os artigos que eu achava, me parecia muito que era uma mistura de marketing com traduções de coisas em chinês feitos por IA. Beleza? Então tava muito difícil de tentar entender. O que eu fiz? Eu tentei ler o suficiente da documentação, dos sites, para tentar explicar o que é muito simplesmente para vocês aqui, beleza? O sistema se chama Origin Pilot, dessa empresa OriginQ. E ele é um sistema operacional que roda em computadores quânticos? A resposta, não, tá? Ele não é assim como se fosse um Linux que tá rodando num computador que tem processador que é quântico, não é isso. Ele, na real, é um conjunto de ferramentas para escrever e gerenciar a execução de algoritmos quânticos que funciona num sistema normal. Então, basicamente, tu instala sobre um sistema Linux, sobre um sistema Windows, pelo que eu entendi, algumas ferramentas que te permitem fazer a escrita de algoritmos quânticos. Tá, mas você não tem um computador quântico, né? Então, o que isso significa? Os programas, eles não rodam no seu computador local. Você pode mandar os programas para rodar na infra dessa empresa chinesa. Então, eles têm um computador que eles chamam de Wukong, que é um computador quântico de 72 qubits, que é basicamente ele tem 72 dos bits que funcionam no estado quântico. E também tu pode mandar para rodar em simuladores, usar simuladores de até 200 qubits. O que isso significa, né, pessoal? Significa que a gente vai conseguir rodar Doom na infraestrutura do computador quântico? Não, também não é isso que significa. De novo, eu não sou especialista nessa área da computação quântica, mas os problemas que podem ser resolvidos com computadores quânticos, eles são muito limitados. O tipo de algoritmo que a gente roda é para resolver alguns problemas específicos, tá? Tanto pela realidade de como os computadores quânticos funcionam, então o que realmente são os cálculos que funcionam e conseguem ser feitos no computador quântico, quanto pelo avanço atual da pesquisa, tá? Porque a gente imagina que matematicamente, teoricamente, a gente vai desenvolver novos e melhores algoritmos que vão nos permitir fazer coisas diferentes e coisas melhores com computadores quânticos, tá? Mas então o que a gente pode fazer com essas ferramentas que tem, com esse sistema operacional, que eu acho que eu não citei isso, mas é um sistema operacional aberto, vou até botar aqui em cima, sistema operacional quântico aberto, né, software livre, é bem café com leite, ok? Por isso que eu disse que as notícias irritam um pouco, porque muitas vezes a gente encontra coisas do tipo revolucionário, a China, computador, sistema operacional quântico e tal. É bem limitado o que tem aqui.
Porém, tá, o que que é interessante disso? É uma alternativa a sistemas similares da IBM, que eles têm um kit lá que se chama Qiskit, que tem um Q, né? Qiskit, e o Circuit da Google, que fazem coisas parecidas. É aberto, e daí vários dos artigos falam, muitos pesquisadores de vários países que trabalham com computação quântica estão começando a fazer uso disso, né? Então, enfim, essa é a parte interessante. De novo, a China mostrando que, assim, dá para fazer de uma maneira um pouco mais aberta do que as empresas dos Estados Unidos, tentando ser não o pioneiro no que existe de mais avançado na pesquisa, mas o pioneiro na colaboração e no compartilhamento desse conhecimento, mas ao mesmo tempo eles estão te dando ferramentas que vão te ajudar a rodar na nuvem deles, ferramentas simuladores de algoritmos quânticos e tal. Então isso daqui não é basicamente a China botou um computador quântico na tua mão, como parece muitas vezes que é o que a gente vê nas notícias. Pesquisar sobre esse tema deixou muito claro a dificuldade da gente ler sobre assuntos mais avançados de pesquisa e também ler sobre notícias vindas da China. Eu sempre falo para vocês que é difícil, porque quanto mais técnico e complexo é o assunto, maior a probabilidade de que ou ele vai chegar filtrado por traduções ou por diversos tipos de pessoas diferentes que leram e adaptaram aquele conteúdo para ti, ou tu vai ter que ler ele na língua chinesa. Inclusive, isso me deu uma ideia de como eu talvez poderia usar aquele meu sistema de notícias. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu descrevo ele, para talvez agregar várias fontes em chinês mesmo e tentar usar uma tradução para juntar isso, sei lá. Isso me fez pensar muito qual é a real dificuldade da gente entender essas notícias de tecnologia, e eu sempre falo isso para vocês e parece que algumas pessoas não entendem, né? Que tem alguns canais que parece que eles só pegam um artigo traduzido ou uma coisa bem superficial e daí dizem assim, a China fez tal coisa, e daí isso corta meio que pros dois lados. É tipo, a China não consegue fazer coisa simples, a China está muito atrasada, segundo o governo dos Estados Unidos, segundo essa agência dos Estados Unidos. E algumas pessoas pegam e mostram umas coisas assim, a China vai dominar o mundo tecnológico, porque eles têm 300 milhões de robôs, drones voadores que dão tiros super precisos e, tipo, cara, é muito difícil achar o meio termo que tu diz assim, realmente o que está acontecendo lá dentro. Mas beleza, e agora, né, falando sobre IA, falando sobre verdade, falando sobre acesso à informação, tem essa coisa aqui que é um pouco engraçada, mas também é sério. Então é haha, but serious, essa notícia aqui, que é o quê? Livro sobre IA, né, vamos botar aqui, eu corrigi aqui. Livro sobre IA tinha coisas inventadas por IA. Eu corrigi o meu próprio título aqui em tempo real. Eu trouxe esse artigo do Ars Technica aqui para vocês, e que eu vou mostrar só uns trechinhos disso aqui e vou mostrar a foto do autor desse livro, porque eu acho que é engraçado também. Mas o resumo é que tinha esse livro que se chama The Future of Truth, How AI Reshapes Reality, né? O futuro da verdade, como a AI está modificando a realidade. E o autor, né, foi acusado e foi comprovadas as acusações, ele admitiu de ter usado a IA para escrever o seu livro e a IA ter inventado coisas que não eram reais e está dentro do livro, tá? Então, como eu disse, a notícia é meio engraçada, tá? Porque na prática, de 285 citações que ele tinha no livro dele, 6 delas haviam sido inventadas pela IA. Elas não existiam de verdade. E, enfim, se vocês fazem uso desse tipo de ferramenta para pesquisa, para perguntar informações, vocês sabem que ela faz isso, ou vocês deveriam saber isso, pelo menos. E é extremamente problemático, né? Porque tu imagina que pelo menos se tu deu o teu dinheiro pra pessoa para comprar o livro, se ele é um autor que a única missão que ele tinha era compilar os dados, ver as fontes, tu vai estar lendo o livro e o negócio vai estar contaminado por informações falsas de IA. Isso pega muito mal pra ele, porque então pergunta pro ChatGPT logo, né? Se o cara vai perguntar pro ChatGPT por que eu preciso desse intermediário. Segundo ele, né, que admitiu que realmente estava errado, ele usou a IA no processo de pesquisa para o livro e algumas dessas informações erradas acabaram contaminando os dados em algum ponto. Então, ou ele pediu para ler vários artigos e resumir e daí chegou coisas falsas ali de dentro, ou a própria informação, talvez de onde ele pesquisou, já era feita por IA e daí tinha coisas falsas ali. Ele disse que tinha um processo de checagem de fatos, mas que essas coisas passaram, tá? E que nem eu disse, essa é a lata do cara, tá? Eu sempre fico assim de dizer que pessoas são estranhas porque eu sou um cara estranhão, tá ligado? Mas assim, compraria um livro de IA escrito por esse magrão, tá? E é bem engraçado o que ele falou sobre isso. Eu achei ele uma figura. Algumas pessoas até acusaram esse tipo de coisa aqui de ser um marketing proposital do livro dele. Eu acho que não, tá? Porque pega muito mal para o próprio tema do livro dele parecer que tinha coisas erradas de IA ali. Mas isso tudo me fez pensar muito sobre a sensação horrível, tá? E que às vezes eu acho que as pessoas não entendem que eu falo, que é a gente fazer o uso de textos produzidos por IA, beleza? Porque assim,
é uma espécie de um vale da estranheza, sabe? O que o pessoal chama de Uncanny Valley, que geralmente é o efeito que o pessoal fala sobre caras geradas por computador ou robôs, caras de robôs, assim, que a gente vê e reconhece aquilo como muito próximo do humano. É 99% humano, mas aquele 1% ali que é diferente, ele te dá uma incerteza e te dá uma sensação de estranhamento muito grande. Eu tô começando a sentir isso com o conteúdo de IA, e eu já vi outras pessoas falando disso também na minha área, que é programação, tá? Que é assim, quando as coisas de IA elas não eram tão boas e a gente conseguia dizer, ok, isso foi feito por IA, era mais fácil, inclusive, da gente separar o joio do trigo. A gente dizer aqui, isso aqui tá certo, isso aqui é bom, isso aqui tá claramente errado, então eu não vou usar isso. Agora que a IA ela tá ficando melhor, ela tá chegando mais próxima do nível da produção humana, a gente não consegue notar que tem coisas evidentemente erradas, mas tem muitas coisas erradas ali. Então fica essa sensação horrível de que tu fica assim, ok, isso aqui parece bom para usar, isso aqui parece que seria algo que serve para o meu caso de uso. Porém, se tiver errado e eu não conseguir ver, é muito pior. Eu tô introduzindo várias coisas erradas, silenciosas, que é difícil de notar, tá? Então, que nem eu disse, com o código, é muito pior isso, porque o bug bom é o bug que tu vê e que tu consegue corrigir. É o erro de lógica crasso, que tu consegue detectar e dizer, tem uma coisa errada aqui. O bug silencioso, que é difícil de detectar, que vai ficar escondido por muito tempo ali, esse aí é muito pior, é muito mais difícil. E esse mesmo efeito parece acontecer com as informações também. Quantas informações levemente erradas a gente pode estar colocando nas nossas fontes de informações por causa do uso demasiado que a gente está fazendo de IA? Essa dúvida legítima que a gente tem sobre a procedência, mas ao mesmo tempo reconhecimento de que aquilo ali tá na sua maioria certo, é o que eu tô chamando, né, do vale da estranheza da informação, sei lá, será que alguém já inventou esse termo? E daí isso me fez pensar muito sobre as metáforas que a gente usa com o IA e que tem aparecido cada vez mais, que é as metáforas com o sobrenatural. As pessoas às vezes chamarem a IA de mágica, a IA como se ela fosse, sabe aquele negócio que os magos, eles pegam aquele livro amaldiçoado lá no RPG e tal, e daí ele começa a ler e aprender os feitiços, e daí ele vai ficando cada vez mais corrompido por aquela coisa, ele vai ficando cada vez mais desconectado da realidade. As metáforas do sobrenatural, da loucura e até com o uso de drogas, o uso de entorpecentes com a IA, elas são muito comuns. Parece que a gente constrói uma relação com a inteligência artificial, principalmente o uso irrefletido, que é a relação do Gollum com o Anel, tá ligado? A gente fica assim, meu precioso, a IA funciona. É uma relação que ao mesmo tempo é de amor, mas também uma relação de estigma e vergonha, porque muitas pessoas dizem, você não deveria usar a IA, você está fazendo uso irrefletido, você está ficando burro, você é idiota e tal. E isso por muitas vezes também causa uma sensação de orgulho e contestação, tipo, eu vou usar mesmo, eu gosto mesmo, eu tenho feito um uso muito bom. Esse tipo de coisa eu vejo muito nos comentários, tá? Porque às vezes parece que as pessoas entendem que, eu sou muito fã da IA, o cara tá defendendo a IA, às vezes as pessoas acham que eu tô sendo muito ludista, tô sendo muito contra e tal, e eu vejo esse tipo de comentário, às vezes muito na defensiva, às vezes super moralistas, tentando estigmatizar quem faz o uso. E, enfim, essa reportagem me lembrou muito disso. Por quê, tá? Porque o autor, ele fala assim, ó, eu sei que foi uma cagada, né? Não deveria ter acontecido isso. Mas eu não vou parar de usar a inteligência artificial. E daí aqui é alguma coletânea das frases que ele fala. É simplesmente bom demais. Facilita muito o meu trabalho. Aí ele fala depois assim, eu não uso drogas, mas eu desconfio que é assim que um viciado se sente tomando só mais um drink. Se referindo ao fato de que ele não consegue não usar a IA agora. Ele fala dos usos de IA que ele tem feito no dia a dia e da dependência que ele tem começado a ter nessas ferramentas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente já trouxe em vários momentos aqui, tanto pessoas normais fazendo isso, quanto também no meu campo, para falar de novo, desenvolvedores de software que começam a ficar viciados em criar coisas demais, em ficar o dia inteiro usando agentes, usando esse tipo de ferramenta para criar coisas que tecnicamente tu não precisa e tu não vai usar para nada, mas é uma sensação deliciosa de dopamina, sabe? E daí, essa aqui é a minha parte favorita da matéria, tá? Porque eu não entendi o que ele quis falar aqui, porque ele diz assim, a IA é tipo andar de moto versus andar de bicicleta. Ambos te deixam no mesmo lugar, mas um é muito mais rápido e perigoso. Aí eu, tipo assim, ok, ele tá dizendo, né, que ele poderia andar de bicicleta, mas ele tá andando de moto, e andar de moto é perigoso, mas várias pessoas andam de moto e tal, não sei o quê. Mas não, na analogia dele, ele disse assim, eu ando de bicicleta, mas não ando de moto.
a IA é a bicicleta nesse cenário. E daí eu não entendi. Eu achei que ele estava dizendo existem 3 maneiras de fazer a maneira certa, a maneira errada e a maneira máximo poder, né? E daí a gente pergunta, tá, mas a maneira máximo poder não é a maneira errada? Daí sim, mas ela é mais rápida, né? Quem pegou essa referência aos Simpsons aqui. Mas enfim, esse artigo é interessante, tá? Se vocês quiserem dar umas risadinhas, mas pensar sobre esse assunto. Eu sempre tento trazer uma reflexão a mais e devo recomendar para vocês esse vídeo que eu já tinha visto há algum tempo, mas que eu achei muito bom e que ele complementa muito essa discussão da inteligência artificial dessa youtuber, tá? Que é Doutora Fátima. Está em inglês, né? Mas o tema é como ser anti-IA de uma maneira melhor. E eu achei muito bom, tá? Porque principalmente para essa discussão que a gente está tendo aqui, ela abriu a minha cabeça por um negócio que é assim. Existem motivos muito válidos para a gente criticar o uso individual das pessoas de IA, e a gente faz muito isso. A coisa que às vezes eu chamo de uma crítica moralista, de tipo assim, não use IA. Você não deveria usar esse tipo de ferramenta, ela faz mal para você, ela dá informações erradas. Mas existe também um efeito rebote da gente fazer essa crítica na cara das pessoas, que é uma coisa que eu vejo muito aqui nos comentários, que as pessoas, elas param de se abrir sobre o uso que elas estão fazendo desse tipo de coisa, elas escondem o uso que elas estão fazendo desse tipo de coisa, ou às vezes elas ficam, né, desafiadoras, elas começam a dizer, eu vou usar mesmo, você tá errado, você não entende o que é fazer uso de IA, e isso aqui é muito comparável com a maneira como, que nem eu disse, drogas ou comportamentos socialmente estigmatizados são feitos. E causar esse efeito nas pessoas que elas querem esconder o uso de IA que elas estão fazendo, que elas querem não te contar o que está acontecendo, pode ser muito negativo, tá? Então eu gostei muito da reflexão que ela fez aqui, e daí casou muito com o fato de eu ler esse artigo e o autor dizer literalmente, eu acho que eu tô meio viciado nisso, eu acho que é assim que é um uso de drogas, mas eu não posso parar, porque é muito bom. E é um discurso que eu tô ouvindo de muitas pessoas já, corrobora também o que a gente já falou várias vezes, que o uso irrefletido de IA e a maneira que essas empresas estão dando isso pra gente, principalmente as empresas dos Estados Unidos, é um uso feito para viciar as pessoas, é um uso feito para liberar dopamina de uma coisa que deveria ser apenas uma ferramenta, uma coisa que não é antropomorfizada, porém está sendo feito desse jeito, tá? Então fica a recomendação aqui de um vídeo excelente dela. E fica a pergunta pra vocês, né? Como é que tem sido o relacionamento de inteligência artificial com vocês? Não fiquem com medo, eu não vou deixar xingarem vocês nos comentários, né? Vocês estão viciados? Vocês estão fazendo um uso assim, né? Que vocês podem parar no momento que vocês querem? Vocês estão gastando o máximo de tokens possível? Vocês estão bebendo token de canudinho? Eu quero saber, por favor, vamos falar sobre isso, né? Ah, e me digam aí também o que vocês acham dos modelos chineses. Vocês estão usando o DeepSeek é uma bosta, o DeepSeek não consegue fazer código, e daí por isso vocês não usam? Sei lá. Nós nos vemos na próxima, falou.